Yokoso minasan, bunka anime no Nexus desses. Opa, troca. Eu quase continuei, né? Fica lá, Kinoa. Fico falando assim, hoje falando, né? Kinoa, One Piece no Hanashimasa, enfim. ah, Estou aqui para falar como vocês já devem ter percebido no título, na thumb, que seja. Vamos entender um pouquinho mais como a força de Star Wars me fez pensar em uma forma de mecanismo do sistema do Haki. Então, se você também está curioso para ver como eu cheguei nesse resultado misturando Star Wars, misturando One Piece, então vamos que vamos. Primeiro, pessoal, eu não acompanho os databooks, as entrevistas do Oda e coisa e tal, então eu não sei se ele já respondeu essa pergunta, mas se eu encontrasse o Oda, eu faria algumas perguntas, e uma delas seria que se ele usou elementos de Star Wars em One Piece, porque se ele disser que não, eu vou meter um soco na boca dele, porque aqui a Germa 66 é 66, né? O engraçado ser 66. Não, pera lá. A Germa 66, que é até engraçado, né? Porque a ordem 66 é 6060. Engraçado e os clones do Clone Wars, né, pessoal? Que foram feitos lá pelo Palpatine, encomendados pelo Palpatine ali, que fizeram os Clone Troopers e tal. Depois veio a Ordem 66. Ó, se o Oda falar que não se inspirou em algumas coisas de One Piece, mano, ele tá mentindo, ele tá mentindo. Então, assim, baseado em que ele assistiu Star Wars e aplicou alguns dos conceitos na obra, o que pra mim é claro que ele fez, eu acho que esses dias eu tava no banho, eu tava pensando sobre o Haki, né? Aí me veio também, vendo as músicas ali do Kaito, do Marquinho, do Darth Vader, e depois eu fiz o meu irmão assistir Star Wars, maratonei os 3 primeiros episódios com ele, que fala sobre o Anakin, e depois o meu irmão viu o resto, então eu consegui essa proeza, apesar de que eu queria que o meu irmão tivesse visto isso na ordem de lançamento, mas ele viu, o que importa é que viu, na ordem de cronológica, mas viu. Então ele gostou de Star Wars também. E juntando todo esse contexto, aí eu acabei pensando, né, pessoal? Aplicar um pouco dos conceitos da força pro Haki. Olha só que doideira. Então, assim, o Haki. Vamos primeiro com a força. A força ela é um produto de das ações ali da vida. Ela é um produto da vida. Só que é um produto conceitual, né? Ela permeia, como diz o Yoda, pode ser uma força ou mais que isso, né? Mas eu não trato ela como uma força. A força não é uma força, ela é um conceito. A força não existe, ela é um produto de alguma coisa que a vida faz. Assim como o tempo não existe, a energia não existe. Isso são conceitos que a gente cria para definir os produtos ali. No caso, o tempo é produto do movimento, da entropia, né, do movimento das partículas, e o que a gente percebe disso. Então, a força, para mim, não é uma força, é um produto que a gente percebe da vida na galáxia. Eu acredito que seja algo assim. E partindo do pressuposto assim, pessoal, a gente tem a força que ela se manifesta pelos midichlorians, um micróbio, coisa e tal, que faz, que é mutualista com os seres humanos, com a vida, né? Qualquer coisa que tenha vida nas células e coisa e tal. Então a vida se manifesta, a força se manifesta no indivíduo pelos midichlorians. E o engraçado, pessoal, é justamente que o haki se manifesta na pessoa por vontade. Então, se a gente inverter os negócios ali, é meio que os midichlorians seria vontade. Apesar de que midichlorians não são. Apesar de que a vontade não é um organismo, mas. Eu também estava pensando um negócio interessante. E se o haki não for apenas sobre a vontade, mas sim você tem que ter um fator biológico para manifestar o haki? Porque, pessoal, aí que começa a ficar interessante o pensamento. Então, se você chegou até aqui com 5 minutinhos de vídeo, agora sim o negócio começa a andar. Agora sim o negócio ficou doido. Agora o negócio aqui, ó, até me ajeitar aqui, porque agora o negócio ficou louco. Pessoal, vamos excluir o haki do armamento. O haki do armamento ele não interessa para essa discussão. O que me interessa agora é o haki da observação.
e o haki do Conquistador, principalmente o haki da observação, mas o haki do Conquistador vai ser o tópico de agora. Porque assim, pessoal, o haki ele se manifesta pela vontade, beleza, joia, mas são algumas pessoas que têm o haki. Ou seja, você precisa nascer com algum aparato biológico, orgânico, que possibilite você a usar o haki do conquistador, o haki do rei. Então, porque senão qualquer um poderia. Qualquer um com vontade suficiente poderia. E não foi isso que foi apresentado. Eles falam assim, ó, as pessoas nascem com o haki do rei. Elas nascem com essa aptidão para exercer esse haki. E ele desperta. Ele desperta. Então quer dizer que ele é adormecido. Eu não sei se essa é a palavra no japonês, eu vou procurar. Se for, eu vou colocar na edição. Eu vou procurar a palavra em japonês. Então ele desperta, ou seja, ele tá lá. O haki ele sempre esteve ali. Isso quer dizer que realmente existe alguma coisa no corpo das pessoas que fazem o haki se manifestar. Então, não fica uma parada meio midi-chlorians, pessoal? O que vocês acham? Eu acredito que o One Piece ele tem um pouquinho ali de um negócio mais biológico para poder o haki funcionar, que tem em todo mundo, mas em pessoas que manifestam o haki do rei tem mais. Então já ficam uns midi-chlorians aí. Será que o One Piece tem midi-chlorians? Então, e o que eu quero falar sobre o haki da observação, que é o mais importante aqui, é justamente o conceito de que o Oda, ele não introduziu o haki de uma maneira pensada. Ele introduziu de qualquer jeito. Essa é a verdade. Ele precisava upar os personagens e falou assim: não, vamos fazer o poderzinho aqui, assim, assim, assado. Os editores, ok, joia. E ele já aproveitou e já engatou os acontecimentos da menina lá da Ilha do Céu e o Shanks. Tive que ver o nome da menina, é Aissa. Aissa, ela manifestou ali, depois, posteriormente, o Kobe com o mesmo haki. E é assim, pessoal. Ele funciona de uma maneira muito parecida com a força, não funciona? Você, inicialmente, e principalmente o haki da observação, pré-haki, digamos assim, o que o Shanks fez com o monstro do mar lá, que ele ameaçou com o olhar, e depois a Aissa, com o haki dela de observação, que ela conseguia escutar as vozes das pessoas, sentir as vidas se esvaindo, ela conseguia fazer isso. Exatamente como a força, pessoal. Não tô dizendo assim, é uma cópia, coisa e tal, não. Eu tô usando a força para entender o haki. É diferente, eu estou usando a força como uma ferramenta para fazer analogias e entender melhor o haki e trazer essas hipóteses para vocês. Então, e aí avança, o haki é consolidado, o Kobe desperta o haki dele. O haki da observação, ele acaba sendo envolvendo muitos sentidos ali. Você sentiu o mundo ao redor. Só que não é só sentir o mundo ao redor. Com a expansão do haki da observação, você acaba tendo a capacidade de sentir a aura das pessoas, a vida das pessoas. A alma, vamos colocar a alma como assim, aura, alma, que seja. E aí é que tá. O haki. Vamos pensar assim, por que ele consegue ver a aura das pessoas? Então. Porque sim? Porque é um poder, não sei o que, que faz você permitir. Tá, mas como? Então aí é que entra o ponto-chave de todo esse rolê que eu tô fazendo aqui. O haki, pra mim, ele é manifestado pela vontade, só que o haki é uma força. É uma força que existe a partir da conexão das pessoas. Por isso que também a força de Star Wars, ela é a conexão da vida, né? Ela é todo esse negócio. Por isso que eu digo que é muito parecido com a força, pessoal. Por isso que eu digo que é muito parecido com a força. Mas ali, a conexão das pessoas. O Shanks, ele se conectou ali com o monstro marinho. A Aissa se conectou com as pessoas. O Kobe, a mesma coisa. O Fujitora e o Sop, mesma coisa, se conectando com as outras pessoas para ver as auras dela. Então, é isso. Pra mim, o Haki, ele
é a conexão entre as pessoas. E eu acho que o One Piece, ele fala muito sobre conexão, sobre você entrar na vida das pessoas e deixar uma mensagem. Então, pra mim, se eu tivesse que, assim, definir um haki, pra mim seria conexão. Seria conexão entre pessoas. Não só entre pessoas, porque tem os animais ali junto, mas a gente vê também dois outros tipos de haki. Eu considero dois outros tipos de haki, pessoal. Que é o que o Luffy teve ali de escutar os monstros do mar lá, os reis do mares, os reis do mar. E o Momo também, né? Além da puta da sereia, esqueci o nome da sereia. Da Otohime, não, Otohime, Otohime, não é? Não lembro, não, Otohime era a rainha. Não me lembro, mas a princesa sereia lá e coisa e tal. Princesa sereia. Eu considero os três tipos, essas três pessoas com outro tipo de haki. Assim como o haki é dividido em três ali, quem sabe existe mais um quarto. E então ali, tudo isso envolve conexão. Só o haki do armamento que não, que tem que ter um poder ofensivo ali, porque senão não tem lógica, né? Mas então, veja como é que é. Eu não sei se eu consegui transpassar direito o que eu queria dizer. E já fica mais um outro adendo. Teoria mesmo, teoria dessas aí que a gente fica assim, vamos fazer uma teoria ali. E se as frutas, as Akumas no Mi não foram criadas por haki? Também pode, né, pessoal? Eu tava pensando assim, a pessoa pode ter um haki tão poderoso, mas um haki tão poderoso que pode criar alguma fruta, né? Já que ela vê ela parte da vontade das pessoas. Então, apesar de que eu não entendo quem teria vontade de ser uma jaqueta, né? Mas cadê a fruta? A fruta. Ah, eu tava pensando esses dias também, né? O Fox, o Fox é um counter do Kizaru, né? Se ele desperta a fruta. Ó, vamos fazer outra observação aqui. Eu acredito que quem vai dar mais pau no Kizaru não vai ser nenhum Yonko, não vai ser nenhum almirante, não, nenhum comandante. Esqueci o nome, mano. O do subordinado direto, do capitão. Puta, mano, esqueci. E o imediato, né? Não vai ser nenhum imediato, não vai ser ninguém. Eu acho que vai ser o Fox, mano. Vai ser o Fox. Porque ele desacelera as coisas e o Kizaru é a velocidade. Então já ficou outra adendo aqui. Mas eu acho interessante de pensar que as Akuma no Mis podem ser criadas pelo Haki. Um Haki tão forte, um desejo tão forte que acabe. Que acabe manifestando essa vontade ali de de mudar a realidade. Então eu acredito que possa ser isso. Claro, existem ETs ali em One Piece agora. Quer dizer, sempre existiu por causa do povo da Lua, né? Mas existem ETs e coisa e tal. Então. Então já fica esse questionamento que eu acredito realmente que o Haki pode ser o criador das Akuma no Mis, até porque o Haki ele cautera as Akuma no Mis, logia, né? Ele dá dano e dá dano também nas paramécias. Pena que uma paramécia aí não era pra ser paramécia, né? Acabou virando uma zoa mítica, meio do nada, assim, né? Meio mal explicado, meio no tirar poder do cu. Mas ok. Então o Haki, ele acaba. Ele tem uma conexão muito forte com as Akuma no Mis, então eu acredito que o Haki possa ter originado as Akuma no Mis. Fica esse adendo aí, fica esse questionamento. Mas então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Misturar aqui o que vocês acham, pessoal. Vocês acham que eu falei bosta? Falam que não? Que tem sentido entender o Haki no One Piece usando a força, fazendo paralelo com a força. Porque eu acho que realmente tem sentido. O Oda, ele antes de fazer o Haki, dava pra ver que o Haki ele era pra ser um negócio bem baseado na força. Era pra realmente ser um negócio baseado na força. Quando a gente vê o Shanks e a Aissa, era realmente, era para ser. Eu acho que ele assistiu Star Wars, viu a força, achou legal e falou: vou fazer isso um poder na minha obra. Eu tenho certeza que foi algo assim. E depois ele desenvolveu o Haki daquele outro jeito, envolvendo o armamento e envolvendo o Haki do Conquistador. Que o Haki do Conquistador também.
o haki do Conquistador voltando se conecta com as pessoas também. Então tudo é conexão. Então, pra mim, o haki nada mais é do que uma manifestação, uma forma, uma técnica de manifestar pela vontade, vinda de algum organismo biológico que o Oda não falou ainda, assim como os midichlorians, de uma força que é a conexão entre as pessoas. Talvez uma memória coletiva, né, pessoal? Pode ser alguma memória coletiva. Então, fica esse adendo, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. É isso e até o próximo.